ano chegando, muitas famílias vão viajar. Porém, nem todos os destinos aceitam animais de estimação. Pensando nisso, deixar em uma pousada é uma alternativa. E hoje no É o Bicho vamos conhecer a pousada Bicharada. É nessa área de 2.000 metros quadrados que os animais ficam. Cada espaço foi pensado e moldado para garantir segurança e diversão para os hóspedes e confiança para os tutores. Cada grupinho é dividido conforme tamanho e também comportamento. Quando a gente vê eles assim em bando, parece uma bagunça só. Mas não, para que o ambiente seja seguro, os processos precisam ser bem organizados. Quando você está procurando um espaço para o seu animalzinho, é importante você estar atento às regras do local, a estrutura do local, as pessoas que trabalham naquele local. Então tem todo um treinamento, desde os funcionários até uma rotina aqui com todos os cachorros. Então é como se fosse uma escolinha, que tem horário para acontecer tudo. Então tem que ter uma rotina organizada. Agora, principalmente, tem que ter regra. Para ser aceito aqui, tanto na creche como de hospedagem, a gente tem algumas regras. Então tem que ter as vacinas em dia, os cães têm que ser castrados, vacinados, vermifugados. Então, com todas essas regras em ordem, aí sim a gente faz uma visita com o tutor, a gente explica como funciona, ele conhece o espaço e a partir daí a gente faz as creches de ambientação, que a gente chama, que é um preparo exatamente para ele vir para uma hospedagem ou então ser aceito na creche e começar como aluninho da creche. Para garantir a adaptação do animal, principalmente nessa época do ano, o recomendado é entrar em contato meses antes. Para hospedagem, no mínimo 3 creches de ambientação, tá? Isso ao longo do ano. Agora, quando a gente está falando de um cliente novo, né, que pediu exatamente no período de final de ano, que é o mais concorrido do ano, Natal, Ano Novo, é cheio. É corrido, é quente, então são vários fatores estressantes naturalmente para os cães. Então é importante eles estarem preparados. Então, para todo mundo eu falo, não deixem para a última hora. É importante procurar a gente com meses de antecedência, porque aí as 3 creches de ambientação basicamente é para acalmar o cachorro, mas não dá para falar que ele está adaptado. A adaptação ela acontece a longo prazo. Então a gente precisa que esses cachorros sejam preparados ali. Se o dono conseguir vir meses antes, ele vai vindo para a crechinha, vai acostumando com essa rotina para a hora que realmente chegar a hospedagem mais tensa, que é justamente a de final de ano, porque tem fogos, né, aquela movimentação toda, ele já está pronto, ele está mais calmo. Para aquele tutor que vai deixar o animal em casa, que esse animal não está sendo supervisionado, por favor, procurem alguém para ficar com os cães. Eles sozinhos fazem coisas assim para a questão da saúde deles mesmo, sabe? Quem tem porta de vidro, a gente já ouviu falar de histórias que eles estouraram vidro, que se enfincaram na lança, coisas horrorosas. Então, tem que ficar com esses animais, eles têm que ser monitorados ou colocar ali num espaço da casa que seja muito segura. Aqui com a gente, existe todo um preparo, então a equipe fica com os cães na hora dos fogos, né? Então, existe uma equipe que vai ficar aqui ao longo do dia todo, da noite toda, na hora dos fogos a gente vai acalmar esses cachorros, a gente tá com eles. Então as luzes ali, a gente fica com eles ali a meia luz, acalmando eles exatamente para que eles não assustem e não fiquem em pânico. Os cuidados na socialização são cruciais para assegurar que os pets se sintam acolhidos. A minha especialidade é comportamento e bem-estar animal e foi exatamente daí que veio os clientes, né, buscando a gente para a questão de socialização. É muito comum, eu brinco que no meu mundo cor-de-rosa, os donos me procuram com um filhote e esse filhote ele vai crescendo na creche, então a gente molda ele para a creche, para a hospedagem, para as atividades com os outros cachorros. Então existe sim, né, todo esse preparo, esse trabalho com os tutores versus os cachorros, né? Mas minha especialidade ela é comportamento, então a gente vai avaliando cada tracinho de cachorro. As pessoas não acreditam nisso, mas tem cachorro que não vai com a cara de fulano, tem cachorro que não vai com a cara de ciclano, e aí muitos donos falam, imagina, não tem isso. Tem. Então você precisa escolher, aliás, você precisa identificar o cachorro que está estranhando aquele lá, o porquê, e às vezes é possível você trabalhar em cima daquilo e depois eles estarem juntos, e às vezes não é. Então a gente tem que trocar o grupo, fazer um grupo novo e tudo mais. Então as meninas já sabem, são super treinadas para isso, elas já sabem fazer esse tipo de trabalho, mas geralmente tem o meu olhar ali para saber aonde vai dar o problema, onde não vai, para a gente achar o grupo certo. Ao todo, são 10 pessoas que trabalham diariamente na pousada. 7 monitores, 2 veterinárias e um funcionário na manutenção. E por aqui as regras são bem claras. Durante o dia, eles passam por várias atividades. Uma delas é o enriquecimento ambiental, por meio de estímulos alimentares. Aqui os monitores colocam petiscos nos diversos brinquedos espalhados e lá estão eles, no momento de diversão. E no calorão,
uma piscininha vai bem. A maioria dos hóspedes fica um período integral, alguns têm até mochilinha. Eu gosto do período integral e, no geral, a maioria que procura a gente procura por um período integral por conta de trabalho mesmo, né? Então, esses tutores, eles estão trabalhando o dia todo fora, então os cães estão com a gente em atividade. O meio período eu não gosto muito porque eles perdem atividade ao longo do dia, exatamente porque a gente tem uma logística de um tipo de atividade de manhã, um tipo de atividade no meio da tarde, um tipo de atividade mais no finalzinho da tarde. Se ele vem só de manhã ou se ele vem só no final do dia, ele está perdendo atividade. Então, eu gosto que seja o período integral, mas, claro, o horário ele é dentro da possibilidade do dono. Então, o dono quer pegar às 6 ou o dono quer pegar às 4, tranquilo, desde que seja aí um período da tarde para o cachorro aproveitar mais. Então tem um cronograma, né? Os cães eles têm essa necessidade de um cronograma, um planejamento. Como que funcionam essas atividades? O nosso dia aqui foram anos desenvolvendo essas atividades e vendo o que encaixa melhor, tá? Mas a grosso modo, de manhã, a gente foca muito gasto físico voltado para a socialização dos cães. A socialização dos cães ela acontece de manhã por 2 motivos. Primeiro, que o clima é mais ameno, então a gente não tem ainda aquela temperatura, principalmente agora no verão, né? Muito quente, então a gente aproveita que eles estão com uma temperatura mais tranquilinha e estão dispostos. Então eles vieram de casa descansados ou acordaram aqui descansados, então eles vão estar mais tolerantes, mais sociáveis, mais animados, então a gente faz a socialização mais na parte da manhã. No meio do dia, que é o horário mais quente do dia, a gente padronizou os enriquecimentos ambientais. Então são as atividades mais focadas para enriquecimento voltado para forrageio, para caça, para jogos lúdicos, então tudo que desenvolve mais a parte mental e menos a física, para não ter a questão do estresse térmico, porque é o horário mais quente do dia. E aí do meio para o final do dia a gente volta para o físico, mas às vezes ele já é mais pontual, então aí tem cachorro que já está bem cansadinho, então aí faz mais brinquedo, mais bolinha, deixa mais livre, então as atividades elas mudam ao longo do dia. E tem horário também para alimentação, como que funciona? Existe uma entrevista com os donos antes, né, com os tutores. Então, eu vou pegar o horário que os tutores dão alimentação em casa e a gente sempre vai trazer mais ou menos para a nossa realidade aqui, mas o mais próximo possível do que o tutor faz em casa. Mas existe, geralmente são 3 padrões, né, a alimentação do café da manhã, do almoço e da janta, isso já é padrão. Aí tem cachorro que não almoça, mas tem cachorro que almoça, tem cachorro que toma remédio, então tem o horário do remédio. Então tudo isso a gente tem as nossas lousas que a gente monitora tudo. Quem comeu, quem não comeu, quem tomou remédio, então a gente vai monitorando tudo isso. É um planejamento bem delicado, bem à risca, né, que vocês têm que ter, por isso mesmo que vocês têm essas regras, né? Exato, tem que ter regra, tem que ter horário, porque é um controle, né? A gente precisa de um controle de tudo, porque o tutor vai perguntar pra gente, olha, ele comeu hoje? E a gente tem que saber responder. Olha, ele já tomou remédio? Que horas vocês deram remédio? Então a gente tem o controle pra ir tanto passando isso pro tutor, quanto pro nosso controle mesmo da certeza, porque a equipe é grande, então às vezes não deu, ficou na dúvida, deu, não deu. Então a gente tem os quadros exatamente para quem deu lá, tica e já coloca que foi dado. E vocês emitem um relatório depois? Como que funciona? No geral, a gente passa tudo. O nosso principal modo de comunicação com todos os clientes é pelo WhatsApp. Então, a gente conversa com eles aqui na porta, né? Então, toda vez que eles vêm tirar da creche, muitas vezes, se tem alguma coisa importante, a gente já passa aqui mesmo, pessoalmente, para os donos. Mas é muito comum a gente falar por WhatsApp. Então, a gente fala, olha, brincou com tal cachorro, estranhou com tal cachorro, não quis comer hoje. Tudo isso a gente geralmente passa por WhatsApp. A Pousada Bicharada surgiu da sociedade entre 2 veterinárias e da paixão por animais. A pousada iniciou há 11 anos atrás. Tudo partiu de uma família muito apaixonada por animais. Eu e minha sócia, a gente estava no último ano de faculdade e a gente já gostava muito dessa questão de cuidar, tanto de animais de amigos nossos, de parente, a gente decidiu transformar isso num negócio. E deu muito certo desde o início. Então já são 11 anos a gente aí na questão de hotelzinho, né, com a Pousada Bicharada. A veterinária ressalta que ter um animal de estimação envolve uma responsabilidade que vai além de apenas alimentar e dar carinho. Requer planejamento e cuidado diário. As pessoas precisam ter noção que o cachorro ele é um ser vivo e que ele tem rotina em casa, ele tem rotina da família, ele controla essa rotina dos donos e quando ele sai desse ambiente, ele estranha tudo. Então a gente precisa ir mostrando para o cachorro que é legal vir para a creche, que é legal ter um dia diferente, que é legal aquelas brincadeiras, que tudo isso vai fazer bem para ele. Ele desvincula um pouco do tutor, aquela dependência, isso faz bem para o cachorro. Cachorro tem que ser cachorro e é isso que a gente faz aqui. Então a ideia é exatamente não deixar para a última hora para que ele não tenha estresse.
Cachorros muito adaptados em cima da hora, é muito comum eles terem diarreia por estresse, vômito por estresse, não quer comer direito. Então é justamente esse trabalho aos poucos que evita esse tipo de coisa.